Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos momentos mais incríveis e revolucionários da história, o Renascimento. Pensa nele como uma grande ponte que ligou o fim da Idade Média com o comecinho da Idade Moderna. Foi uma época que simplesmente reinventou tudo, a arte, a ciência e o jeito de enxergar o próprio ser humano. Bora entender juntos como essa transformação aconteceu? Para a gente organizar as ideias, nosso papo de hoje vai seguir 5 passos. Primeiro, a gente dá uma olhada no fim da Idade Média, para relembrar como o mundo era. Depois, vamos investigar o que causou essa virada de chave. Aí, a gente vai ver como o ser humano virou protagonista da história. Na sequência, vamos curtir a explosão de criatividade na arte e, para fechar, descobrir um novo jeito de pensar que deu origem à ciência que conhecemos hoje. Antes de mais nada, vamos nos achar no tempo. Olha só essa linha do tempo. O Renascimento está bem aí, nessa passagem, nessa transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. E tem uma data que os historiadores usam como marco, que é 1453, com a tomada de Constantinopla. Guarda bem essa data, porque ela simboliza o fim de um mundo e o começo de outro. Ok, para a gente entender o tamanho da mudança, a gente precisa primeiro dar um passo para trás e lembrar como as coisas eram. Então vamos fazer uma revisão rapidinha de como era a vida na Idade Média, um pouquinho antes dessa revolução toda começar. A Europa medieval tinha muito essa cara aqui. A vida girava em torno do feudo, que era um pedação de terra de um nobre. Os castelos, sempre lá no alto, eram símbolo de poder e de proteção. A sociedade vivia basicamente no campo e a sua vida já era meio que definida pelo lugar onde nascia. Esse sistema todo, bem rígido e focado na terra, a gente chama de feudalismo. Só que esse sistema, que parecia que ia durar para sempre, começou a dar problema. Crise de fome, doenças, muitas guerras, tudo isso foi enfraquecendo o mundo feudal. E essa crise toda abriu uma brecha, um espaço para algo completamente novo nascer. A mudança estava batendo na porta. A grande pergunta é: o que exatamente fez esse mundo virar de cabeça para baixo? Não foi uma coisa só, não. Foi uma combinação de vários fatores que chacoalharam a Europa, na economia, na sociedade e na política. Vamos ver esses fatores com calma. Primeiro, com a crise do feudalismo, muita gente saiu do campo. Foram para cidades, que voltaram a crescer e a ficar movimentadas. Com mais gente na cidade, o que bomba? O comércio. E quem estava no comando desse comércio? Uma nova turma, a burguesia, a galera dos comerciantes, que começou a ganhar muita grana e poder. Para completar, os reis viram que os senhores feudais estavam mais fracos e aproveitaram para centralizar o poder, formando os primeiros países, mais parecidos com o que a gente conhece hoje. Essa imagem mostra o contraste perfeito. De um lado, o mundo feudal, rural, mais isolado, focado na proteção. Do outro, as cidades renascendo, cheias de gente, de feiras, de produtos chegando de tudo que é canto. E nesse ambiente não circulava só mercadoria, não. Circulava uma coisa muito mais poderosa: ideias novas. E aqui está o pulo do gato. Toda essa mudança na economia, na sociedade, preparou o terreno, sabe? Foi como adubar a terra para novas plantas crescerem. As pessoas que viviam nesse mundo mais dinâmico começaram a pensar diferente, a questionar as verdades antigas e a buscar novas respostas. Agora, a gente vai falar da maior de todas as revoluções do Renascimento. E ela não aconteceu com exércitos, mas sim dentro da cabeça das pessoas. Foi um jeito completamente novo de enxergar o mundo e o lugar do ser humano nele. A palavra que define essa mentalidade é antropocentrismo. Parece complicada, mas é simples, ó. Antropo significa ser humano e centrismo, centro. Ou seja, o ser humano no centro de tudo. Isso foi uma virada radical, porque na Idade Média o pensamento era teocêntrico, ou seja, Deus estava no centro de todas as explicações. E o Homem Vitruviano do Leonardo da Vinci é o grande símbolo disso. Repara como ele mostra o ser humano com proporções perfeitas, matemáticas, como se ele fosse a régua para entender o universo. É uma verdadeira celebração da inteligência, da beleza e da importância da gente. Bom, se a cabeça das pessoas estava mudando, colocando o ser humano como centro das atenções, é claro que a arte ia mudar também, né? E como mudou? Foi uma explosão de criatividade para mostrar esse novo mundo. E o que essa arte tinha de tão diferente? Primeiro, a inspiração veio lá da Grécia e da Roma antigas. Os artistas queriam um realismo incrível, então eles estudaram anatomia para desenhar o corpo humano com perfeição e também desenvolveram técnicas novas, como a perspectiva, que dá aquela sensação de profundidade nas pinturas, de 3D.
Olha a Mona Lisa, por exemplo, talvez a pintura mais famosa do mundo. Vê o realismo do rosto, a expressão dela, a paisagem lá no fundo. Compara com a arte medieval, que era mais rígida, mais simbólica. Aqui não. Aqui a gente tem o retrato de uma pessoa, de um indivíduo. Isso é a pura essência do Renascimento. Outro exemplo fantástico é o Nascimento de Vênus. Aqui a gente vê outra coisa marcante. Eles resgataram os temas da mitologia grega e romana. E mais, a obra é uma celebração da beleza do corpo humano, uma coisa que a arte medieval, que era mais preocupada com o lado espiritual, tinha deixado meio de lado. E na escultura a gente tem o Davi, de Michelangelo. Isso aqui é a perfeição em forma de mármore. O conhecimento de anatomia é tão absurdo que dá para ver cada músculo, cada veia. Ele é o ideal do homem renascentista, forte, belo, confiante e racional. É o antropocentrismo na sua forma mais heróica. Mas o Renascimento não foi só a arte, não. Talvez a mudança mais duradoura tenha acontecido no jeito de pensar. A razão e a busca pela ciência ganharam um espaço que nunca tinham tido antes. O movimento intelectual por trás disso foi o humanismo. Os humanistas eram pensadores que valorizavam a capacidade do ser humano de raciocinar. Eles defendiam o pensamento crítico, o debate e a busca pelo conhecimento, não só nos livros antigos, mas principalmente observando o mundo com os próprios olhos. Essa comparação aqui deixa tudo muito claro. Na Idade Média, as respostas vinham da fé e da tradição. Era assim e pronto. Já no Renascimento, a mentalidade era outra. Será? Vamos investigar. A busca era por explicações baseadas na observação, na razão, em provas. Foi aí que nasceu a sementinha do método científico. E essa revolução teve seus heróis. Tivemos os filósofos humanistas como Erasmo de Roterdã e Thomas More, que criticavam a sociedade da época. E tivemos cientistas muito corajosos, como Nicolau Copérnico e Galileu Galilei. Eles tiveram a ousadia de apontar um telescópio para o céu e dizer: gente, acho que a Terra não é o centro do universo não, hein? Isso mudou a ciência para sempre. E para fechar nosso raciocínio, vamos voltar para nossa linha do tempo. Lembra daquela data de 1453? Então, além de ser o marco do início da Idade Moderna, a tomada de Constantinopla fez com que muitos sábios de lá fugissem para a Europa, levando com eles um monte de livros e conhecimentos da Grécia e de Roma. Isso foi como jogar gasolina na fogueira do Renascimento. Deu um impulso gigante para o movimento. E para terminar, fica uma pergunta para a gente pensar. O valor que a gente dá para a ciência, a nossa crença na capacidade de cada pessoa, a busca por conhecimento, a liberdade na arte. Tudo isso são heranças diretas do Renascimento. Então, fica aí o desafio. Onde mais no nosso dia a dia a gente consegue ver as marcas desse período que reinventou o mundo?